do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Que essa manhã de domingo seja muito abençoada para você. Que você saia daqui cheio do poder e da graça do Espírito Santo. Amém? E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o coração dos irmãos. E eu quero que você já, no primeiro momento, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. Diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse pela segunda vez, então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. E Jesus lhe respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Você que leu a palavra de Deus, diga comigo: graças a Deus. Pode se assentar, assente aplaudindo e glorificando o nome santo do Senhor. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Hoje é uma alegria para mim poder estar aqui ministrando a palavra de Deus. Há muito tempo que eu não tenho essa oportunidade, mas hoje o Senhor me concedeu e eu fico muito feliz. E eu quero pedir ao Espírito Santo que não seja eu falar, mas que Ele fale ao coração de você e que principalmente ao meu. Porque quando nós subimos neste altar para trazer a mensagem da palavra de Deus, nós também estamos sendo ministrados por Ele. E antes dele falar à igreja, Ele fala aquele que Ele vai usar para levar a mensagem. Então que essa mensagem nessa manhã venha produzir um efeito de glória na sua vida, de salvação, de cura, de transformação. Você que está aqui nessa manhã, você que está acompanhando pela internet, que o Senhor venha falar profundamente ao seu coração. E eu quero dizer para você, essa não é a minha casa, não é a casa do pastor, não é a casa de nenhum obreiro, é a casa de Deus. Aqui habita o Espírito Santo, e onde habita o Espírito Santo, a palavra diz que ali há liberdade. Então eu quero convidar você a ter liberdade nessa manhã, para glorificar o nome de Deus, para adorar. Enquanto eu estiver ministrando, glorifica, adore, receba tudo aquilo que o Espírito Santo tem para falar com você. Quanto mais você glorificar, mais a glória de Deus enche este lugar, mais a unção de Deus é derramada neste lugar, e mais poder é mandado para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia. Dê mais uma forte salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Quando nós pegamos a palavra de Deus, a gente começa a conhecer um Deus que é especialista em transformar coisas ruins em boas. Um Deus que é especialista em pegar uma tragédia e a transformá-la numa experiência sobrenatural, uma experiência de crescimento, de transformação. Um Deus que pega alguém fadado ao fracasso,
Um Deus que pega alguém fracassado, desacreditado. Um Deus que pega alguém que para os outros não vale nada, que não tem serventia alguma. Alguém que as pessoas olham e dizem: esse não vai muito longe, esse não vai dar alegria para os seus pais, esse aí já está fracassado, esse aí já nasceu para derrota. Um Deus que pega alguém dessa maneira e o transforma em alguém cheio da presença dele, e o transforma em alguém que vai ser exemplo, e que as pessoas vão olhar e vão dizer: olha, fulano era destruído, fulano estava com a vida destruída, mas Deus entrou na vida dele, e eu quero que este Deus faça o mesmo na minha vida. E eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, que Deus vai fazer isso na sua vida, vai fazer isso na vida dos seus filhos, vai fazer isso no seu casamento, na sua vida financeira. Ele vai restaurar e transformar todo o mal em bem. Se você crê, diga aleluia. A Bíblia está cheia de histórias assim, de homens e mulheres que eram marginalizados. Você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você vê homens e mulheres desacreditados, homens e mulheres que eram jogados à margem da sociedade, homens e mulheres que eram desprezados, humilhados, que foram abandonados pela família, mas que Jesus entrou, que Deus entrou na vida deles e os transformou. E hoje, quando nós lemos a Bíblia, nós dizemos: eu quero ser como ele. Eu quero ser como Raabe, que de prostituta foi feita uma mulher que lançou a geração de Jesus Cristo. Eu quero ser como aquele que estava ali à beira do caminho, mas que clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o clamor dele foi o suficiente para que Jesus parasse e o curasse. Homens e mulheres, a Bíblia está cheia de que não tinham nada mais para se segurarem, mas Jesus entra na vida deles e os transforma. Eu quero começar nessa manhã dizendo para você que se você deixar Jesus entrar nessa situação que está difícil na sua vida, se você deixar Jesus entrar no seu coração, se você deixar Jesus entrar na sua família, se você deixar Jesus entrar no seu casamento, se você deixar Jesus entrar no seu corpo, Ele vai transformar, Ele vai curar, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar a libertação que você precisa. E um desses personagens da Bíblia que foram transformados foi o apóstolo Pedro. Pedro era um discípulo escolhido por Jesus, mas que quando nós lemos a Bíblia e quando nós estudamos sobre a vida de Pedro, nós entendemos que ele era um homem impulsivo, não pensava ao agir. Era alguém que, se eu e você fôssemos escolher para estarmos juntos dele, nós não escolheríamos. Era aquele que seria o último a ser chamado por nós. Era aquele que só no último caso, se não tivesse mais jeito, que a gente falava: tá bom, chama Pedro. Pedro era assim. Jesus sabia, mas a Bíblia diz que Jesus escolhe Pedro como seu discípulo. E Pedro foi um dos discípulos que viveu as maiores experiências com Jesus. Talvez ele tenha vivido experiências que nenhum dos outros discípulos viveu. Deixa eu te dizer uma coisa: não despreze aquela pessoa que talvez é tão pequenininha, que talvez todos estão deixando de lado. Não olhe para ela como se ela não pudesse receber nada de Deus, porque são esses que Deus ama. Deus ama os pequenos,
Deus ama aqueles que estão largados. Deus ama aqueles que foram abandonados. Deus ama aqueles que foram humilhados, porque são esses que, quando encontram Jesus, se sentem tão valorizados que agarram a oportunidade e que vivem grandes experiências com Jesus. Eu quero te dizer nessa manhã, se você quer viver experiências que ninguém viveu, começa a se segurar em Jesus. Começa a dizer: Jesus, faça na minha vida como o Senhor fez na vida de Pedro. Eu tenho erro, Senhor, eu não consigo me controlar, Senhor, eu tenho os meus pecados, os meus defeitos, mas se o Senhor vier sobre a minha vida, eu quero viver experiências com o Senhor. Pedro andou sobre as águas com Jesus. Estavam todos os discípulos no barco. Eles olham e Jesus vem andando. Os discípulos viram Jesus sobre as águas, mas Pedro, aquele que era impulsivo, disse: Senhor, se é o Senhor, deixe que eu vá. E Jesus disse: vem, Pedro. Agora você imagina eles descendo do barco e contando a experiência que tiveram naquela noite. Disseram: olha, nós estávamos em alto mar e vimos Jesus, nós vimos Jesus andando sobre as águas. E as pessoas olhando e dizendo: vocês viram Jesus? Ele andou sobre as águas? Eles disseram: sim. Mas Pedro desce do barco e disse: olha, mais do que Jesus andou sobre as águas, eu andei também com ele sobre elas. Pedro viveu experiências que os outros discípulos não viveram. A Bíblia diz que Pedro, quando está no Getsemane, Jesus disse: olha, Pedro, guarda a espada. Mas quando os soldados foram prender Jesus, Pedro pega a espada e ele corta a orelha do soldado. Foi uma desobediência? Foi. Mas aquilo fez com que Pedro visse um dos maiores milagres: Jesus pegando a orelha do soldado e colocando e restaurando de volta. Pedro foi aquele que recebeu entre todos os discípulos, não foi João o mais amado, mas foi Pedro que recebeu a divina revelação do céu. Quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que sou? E os discípulos disseram: dizem que o Senhor é profeta, dizem que é Elias, dizem que é João Batista. E Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta: e tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, bem-aventurado você é, porque não foi o homem que te revelou, mas Deus que está no céu. Se você quer ter vida com Deus, comece a ser alguém que se entrega totalmente a Ele. Comece a ser alguém que acredita nas palavras dele. Sabe o que fazia Pedro? Ele viver experiências, porque apesar de todos os contras, ele tinha algo a seu favor. Ele acreditava no Senhor Jesus. Mas agora, Evangelho de João, no capítulo 21, Pedro está vivendo um dos momentos mais difíceis para a sua vida. Porque há dias atrás, Jesus havia sido crucificado. Mas antes, Pedro o havia negado. E Jesus o havia alertado. Ele disse: Pedro, você vai me negar por 3 vezes. Quando Pedro vê Jesus ressuscitado, a culpa que ele sentiu não o deixou mais prosseguir. A Bíblia diz que Pedro volta para o mar, ele volta a pescar. A Bíblia diz que Pedro volta para de onde Jesus o havia tirado. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Por maior que seja a sua decepção, por maior que seja o desapontamento que você está vivendo,
Não volte para onde Deus te tirou. Não volte a fazer aquilo que Deus te tirou. Não volte para o mundo. Não volte a cometer as mesmas coisas que você cometia antes. Ainda que você tenha errado, ainda que as pessoas tenham errado com você, Jesus nunca erra comigo e com você. Ele é sempre fiel e Ele vai permanecer fiel nas promessas e nas palavras dEle. Pedro estava vivendo dias de culpa, de vergonha, de desapontamento, de frustração. E esses momentos às vezes têm o poder de nos fazer esquecer das promessas de Deus na nossa vida. Você imagina que Pedro já havia se encontrado com Jesus ressuscitado. Ele já havia visto o túmulo vazio. Ele já havia visto o lenço dobrado sobre o túmulo. Ele já havia tido encontro com Jesus. Mas Pedro ainda estava preso à sua culpa. Pedro ainda estava preso àquilo que o deixava entristecido. E a gente tem uma mania de segurar naquilo que é ruim, não é verdade? A gente tem uma mania de ficar agarrado naquilo que só leva a gente para trás. Nas palavras que disseram e nos magoaram, naquilo que fizeram e nos deixaram desapontados. A gente tem uma mania de ficar seguro, e quando a gente se segura naquilo que é ruim, naquilo que nos machucou, naquilo que nos humilhou, naquilo que nos fez sentir tristes, a gente fica estagnado, parado. E Jesus está dizendo nessa manhã para mim e para você: solte tudo aquilo que te prende e comece a caminhar de novo, porque eu tenho coisas grandes para a sua vida. Se você crê nisso, levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluias. Naquele dia, Jesus marca um encontro especial com Pedro. Hoje Jesus marcou um encontro especial comigo e com você nessa manhã. A Bíblia diz que os discípulos estavam e Pedro no barco. Mais uma noite de pesca e nada conseguiram pescar. Quando amanheceu, eles estavam voltando e Jesus estava esperando por eles na praia. A Bíblia diz que eles não reconhecem Jesus. E Jesus disse: vocês têm algo para comermos? E eles disseram: não, Senhor. E Jesus disse: olha, volta e joga a rede do lado direito. Naquela hora, os discípulos ativaram a memória. Eles voltaram, jogaram a rede. E a Bíblia diz que a rede se encheu de peixes. Quando eles estavam voltando, a Bíblia diz que João olha para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro estava sem roupas. Ele havia tirado as suas roupas. E ele pula na água por vergonha. Ontem, quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo me falou: sabe o que é isso? Tem pessoas que estão desapreparadas para se encontrarem comigo. Tem pessoas que estão nuas espiritualmente falando, que se tiverem que se encontrar comigo hoje, não vão estar preparadas. Eu quero te dar um alerta nessa manhã, Igreja Viva do Senhor. Se prepare para se encontrar com o Senhor teu Deus. Esteja preparado em todo tempo. Esteja preparado em todo momento. Esteja vestido com as vestes da santidade. Esteja livre das amarras desse mundo.
passado, esteja livre do pecado, porque se hoje as trombetas tocarem e lá do céu a voz de Jesus chamar pela sua igreja, eu e você temos que estar preparados para subir com o Senhor. Eu não quero ficar neste mundo, você também não quer, então se prepare, fique livre das amarras do inimigo, vista a sua veste de santidade e esteja preparado para se encontrar com Jesus. Esteja preparado para o momento em que Ele vier entregar para você um milagre. Esteja preparado para o dia em que Ele marcar para estar entregando na sua vida o milagre que você tanto precisa. Aleluias! Jesus marca um encontro com Pedro e Pedro sabia disso. Talvez para os discípulos era só mais uma manifestação de poder, mas para Pedro, ele sabia que era um encontro entre Jesus e ele, onde tudo começou, no mar da Galileia, vivendo o mesmo milagre, a noite toda pescando e não tinha peixes. Quando eles chegam, Jesus diz: olha, jogue do outro lado. Quando Pedro começa a viver de novo essas experiências, a memória de Pedro começa a ser ativada. Ele começa a lembrar: eu já vivi isso. Eu já fui no mar uma noite com meus amigos, com os meus irmãos, e a rede voltou vazia. E quando nós voltamos, Ele nos mandou jogar de novo. Sobre a palavra dEle nós jogamos e a rede voltou cheia de peixes. Eu já vivi isso. Pedro começa a ativar a sua memória, mas a culpa ainda consumia o seu coração. Eu quero te dizer nessa manhã: seja livre da culpa. Seja livre de tudo aquilo que o inimigo tem colocado na sua mente, no seu coração. Se ele tem dito que você não pode, que você não é capaz, que você não é digno, Deus está dizendo para você nessa manhã: seja liberto agora, porque muito mais do que você já viveu é o que você vai viver agora. Muito maiores milagres você vai viver a partir de hoje, em nome de Jesus. Eles chegam na praia, a rede lotada de peixes, e Jesus está esperando por eles. Jesus está esperando com brasas, em cima das brasas um peixe, e também havia pão. Eles chegam, eles descem. Jesus disse: Pedro, conta os peixes. Pedro pega a rede, conta os peixes, 153. A rede não poderia suportar aquilo, mas estava suportando. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus estava dizendo para os discípulos, e principalmente para Pedro, Ele estava dizendo: olha Pedro, muito mais do que você pode fazer, muito mais do que você pode me entregar, muito mais do que você pode desejar é o que eu tenho para você. Não fique preso onde você sentiu a sua dor. Não fique parado achando que você não pode nada, ou que eu não posso mais fazer nada. Eu não preciso do peixe, dizia Jesus ali para Pedro. O que eu preciso é que você me obedeça e que você me ame da forma que eu te amo. É o que Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã. A Bíblia diz que Jesus estava ali, peixe, brasa e pão. Ele havia preparado um banquete para seus discípulos. Ele estava dizendo: olha, eu tenho de melhor para vocês. Ele está dizendo nessa manhã: eu tenho o de melhor para vocês. E a Bíblia diz que eles comem. E quando eles comem, Jesus começa então a falar com os discípulos. Lembra que eu disse que era um encontro de Jesus com Pedro? Jesus olha então para Pedro e disse: Simão,
tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu te perguntar, um pescador pode apacentar ovelhas? Não. Jesus estava dizendo: Pedro, eu não te chamei para ser pescador, eu te chamei para ser pastor. Eu te chamei para cuidar do meu povo. Eu te chamei para cuidar das minhas ovelhas. Lá atrás você era só um pescador, mas hoje eu estou instituindo sobre a sua vida que você vai cuidar do meu povo, que você vai cuidar das minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está falando com você nessa manhã? Que Ele está te levantando como pastor lá dentro da sua casa, para cuidar da sua família, para cuidar dos seus amigos, para cuidar dos seus parentes e trazê-los para perto de Jesus. Pela segunda vez Jesus olha para Pedro e diz: Simão, filho de João, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, sabes que eu te amo. E o Senhor responde: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus olha para Simão e diz: Simão, filho de João, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro então se entristece. Ele lembra que ele havia negado Jesus por 3 vezes. Mas agora por 3 vezes Jesus está dizendo: Pedro, diga que me amas. Simão, tu me amas? Ele disse: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Então o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava reavivando a promessa dele na vida de Pedro. Um dia Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Meu irmão, quando Jesus falou comigo ontem, quando eu preparava essa mensagem, eu disse: Senhor, o que quer dizer? Ele está dizendo: pedra é aquilo que traz bloqueio para a vida da pessoa. Quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra, eu sei que há interpretações da Bíblia, que há estudiosos que dizem outras coisas, mas eu quero te dizer nessa manhã aquilo que o Espírito de Deus bradou no meu coração ontem. Ele dizia, quando Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, ele estava dizendo sobre este desapontamento, Pedro, sobre essa desilusão, sobre essa tristeza, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Sobre o problema que você está vivendo, Jesus está dizendo: as portas do inferno não vão prevalecer. Sobre o mal da tua vida, as portas do inferno não vão prevalecer. Se eu fosse você, ficava de pé com a mão para o céu, porque Jesus está dizendo: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Levanta a mão aí, não fica calado, vai dizendo: eu creio, Senhor Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer. Oh, não vão prevalecer. Não vão prevalecer sobre a tua casa. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida. As portas do inferno não vão prevalecer. Levanta a sua mão aí, igreja viva. As portas do inferno não vão prevalecer. Jesus estava dizendo para Pedro: as portas do inferno não vão prevalecer. Aleluias. Abaixa sua mão e olha aqui para mim. Mas não para de dizer aleluia, dizer glória. Se você pode sentir a presença de Deus como eu estou sentindo. Naquele dia Jesus disse para Pedro: me segue. Jesus está dizendo para você: só me siga. Um dia Deus chama Abraão. Abraão queria um filho. Diga comigo: um filho. Mas Deus chama Abraão e ele fala: Abraão, sai para fora.
Olhe as estrelas dos céus e conte se você pode. Veja a areia do mar e conte se você pode. Assim também será a tua descendência. Deus tinha muito mais para Abraão. Abraão disse: Senhor, como que eu vou receber essa promessa? E ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Anda comigo, Abraão. Seja perfeito. Eu perguntei a Deus: como ser perfeito? Se somos tão cheios de falha. E Deus falou comigo: lembra de Jó? Quando o diabo estava andando sobre a terra, ele foi até Deus, se apresentou e o Senhor disse: vistes o meu servo Jó? Homem íntegro, honesto, prudente, se desvia do mal. Sabe como nós podemos andar em perfeição diante do Senhor e alcançar as promessas dele? Sendo prudentes, sendo honestos, sendo verdadeiros e nos desviando do mal. Há uma unção de glória neste lugar. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida nessa manhã. Jesus está reavivando a promessa dele na sua vida. Levanta a sua mão para o céu, igreja viva. Começa a dizer: Senhor, eu quero andar na tua presença como Pedro andou, como Jó andou, como Abraão andou. Eu quero receber as promessas do Senhor na minha vida. Eu quero receber a multiplicação. Começa a adorar, igreja viva, porque nessa manhã milagres e transformações vão acontecer. Restauração vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Enquanto você está aqui adorando, enquanto você está aqui se entregando, enquanto você está aqui glorificando, Jesus está entrando na sua casa neste momento e fazendo um milagre acontecer. Então não para de adorar. Começa a receber cura, milagre, restauração. Começa a receber a unção de Deus na sua vida em nome de Jesus.